Ele é feito exatamente no momento em que o Franco está morrendo. E que o franquismo ele foi gravado, o Franco estava doente, no leito de morte, se eu não me engano ele morreu durante as gravações do filme. E ele vai falar exatamente dessa queda, através de simbolismos. Talvez uma pessoa que não saiba dessa história nem associe. Só que ele, através dessa queda da instituição familiar, que ele mostra essa família que está se destruindo, e é interessante o uso da família, porque na sociedade em geral, mas principalmente nos regimes fascistas, a família ela é uma unidade muito importante na construção da moral e da autoestima do povo. Então, falar da família que se desestrutura para falar desse país e desse todo esse modus operandi do país que tá se acabando. É um pouco o que ele faz nesse filme. E na minha opinião, de uma maneira muito bonita, porque aí entra... ele poderia fazer isso de muitas formas, mas essa coisa de usar o ponto de vista da criança e como ele vai construindo isso como arquitetura de filme, digamos assim. Ele usa muito o primeiro plano no filme, que é uma coisa muito forte, porque a atriz, a Ana, ela tem essa força. Então, o primeiro plano, ele usa o primeiro plano para estruturar a narrativa e o olhar dela. E tem essa coisa legal, que eu acho como você pode contar de uma história que é macro, através de uma visão micro, que é de uma criança, numa família, mas que fala do povo espanhol nesse momento e fala isso que está acontecendo lá fora, que você não vê no filme, meio que transborda em alguns momentos na arte. Você vê essa cena final, quando elas estão saindo para ir para a escola, você vê o muro todo pichado e vive o rei Juan Carlos, que era o rei que tinha sido deposto, a família real tinha sido deposta. E aí, no momento que o Franco está ficando doente, o povo pede para o rei voltar. E isso é uma coisa que não aparece no filme em nenhum momento, mas está ali naquele muro e vai transbordando na roupa de oficial do pai dela, que você meio que dá a entender que ele lutou na guerra. E aí esses elementos eles vão aparecendo e você vai conseguindo construir essa história, apesar dela não ser mostrada. Que eu acho que é uma forma interessante de você se posicionar. Porque eu tenho, digamos, um projeto de ter uma pesquisa sobre cinema político, que eu comecei falando do Jia Zhangke, que é um cineasta contemporâneo chinês, que tem uma abordagem do cinema político de uma outra maneira. Mas é muito interessante fazer esse paralelo com o Carlos Saura e como ele também usa essas estratégias, como ele faz essa poética da política que o Rancière fala, através dessa história que talvez nem pareça tão política assim. Mas além disso, existem muitas coisas do próprio universo feminino também que ele aborda. Tem muitas mulheres no filme e dá pra... Também é uma forma de você... Como ele escolhe abordar o cotidiano dessa família através dessas meninas e o que elas observam sobre esse mundo que está vindo para elas. Que você tem essas cenas lindas com a Janete cantando a música e elas recortando revistas com imagens das mulheres que elas se tornarão. E você pode
pode ver também, assim, no meio dessa ditadura que é fechada, mas que começa a se abrir, começa a chegar os referenciais americanos de beleza e de estilos de música, e você pode ver como é que essa sociedade está se desenhando. Então, assim, ele é um filme, além de ser marcante historicamente na história do Carlos Saura, porque depois desse filme acaba o franquismo e ele vai fazer outras coisas. Depois ele, com Bodas de Sangue, que é da década de 80, ele vai começar a fazer filmes que é uma outra coisa. Ele vai falar sobre dança, ele faz aquela trilogia flamenca, que é o Bodas de Sangue, o Carmen e o Amor Bruxo, que são filmes que são praticamente videodanças, e é uma outra coisa. Esse filme, ele tem esse marco por conta disso, e ele tem esse marco de contar esse momento que foi tão importante para a Espanha, que vendo esse filme, você entende assim, ele fala do que foi esse momento para a Espanha. E o que eu acho muito interessante no caso desse filme específico é como construir mesmo, porque ele opta, tudo bem, é para driblar a ditadura, mas de qualquer maneira é uma escolha que ele faz. Eu vou contar isso aqui através dessa menina. E como construir isso como filme mesmo, como usar esse plano que na verdade o filme todo é muito ela, né? Ela observando a casa. E aí tem muita gente que vai falar, e que no caso dele procede mesmo dos simbolismos da casa como sendo a Espanha, essa casa escura, essa casa decadente, que a piscina já deve ter sido um jardim lindo, com uma piscina cheia, a piscina ela brinca dentro da piscina, a piscina toda suja. E isso fala da Espanha, mas ao mesmo tempo há uma construção desse olhar da criança nesse contexto, nesse mundo que está se desfazendo à volta dela, dentro da casa dela e dentro do próprio país, mas que não é uma criança que ele pensa sobre essa criança, ele constrói esse universo como um universo infantil, que não é tão realista. Ela tem momentos assim meio mágicos, que ela olha pra cima e se vê. Então não é simplesmente, eu vou usar essa criança para driblar a ditadura e falar disso que eu quero falar. Não, ele constrói todo esse universo desse olhar dessa criança e complexifica a figura dessa criança, que inclusive quando ele coloca a Geraldine Chaplin como ela mais velha, falando sobre esse momento, você tem um pouco a visão dele, da própria infância, né? Que ele não acha que seja uma coisa tão mágica e tão bela assim, mas que ao mesmo tempo é triste, mas ele constrói ela como criança e todas, porque poderia ficar muito tolo se ele simplesmente usasse ela como subterfúgio para falar da ditadura. Só que é muito mais do que isso, eu acho, que ele faz. Ele fala da ditadura, mas ele também fala da família, ele também fala da criança, ele também fala da sociedade, ele fala da americanização que aos poucos vai acontecendo nessa sociedade. À medida que o Franco vai ficando doente, você vê quando tem esses planos de fora, os outdoors na rua, que são em espanhol, mas há uma linguagem publicitária completamente americana. Tudo isso constrói esse universo em que ela vive. Então, ao mesmo tempo que se fala da ditadura, se fala sim da Ana. E isso que eu acho que é o grande lance do filme, senão poderia ser só mais um filme sobre ditadura, como a gente tem tantos, né? Falando dessa coisa de criança, tem uma coisa que eu observo também no filme, sobre a psicologia dela mesmo, a maneira como ele a constrói, do que ela observa do mundo, os comentários que ela faz sobre, assim, quando elas estão brincando, e aí ela diz, você chegou muito tarde, onde é que você estava, que é o que ela observa desse mundo que se constrói em volta dela. E quando ela imita, tudo que ela fala é meio que, eu quero morrer, porque ela vê a mãe dizendo que quer morrer. E então a construção dela é muito dessa observação do mundo, que é uma coisa que as crianças de fato fazem. E eu acho que
que é muito forte a maneira como ele coloca isso no filme. É muito... fala muito do que é uma criança nessa situação e o que eram essas famílias também. Que eu acho que, de novo, essa coisa de falar do micro. Porque você fala da ditadura, você fala da revolução, você fala das pessoas que foram presas e tal, mas tem todas aquelas pessoas que viviam a vidinha delas enquanto aquilo estava acontecendo. E, na verdade, quem era o povo espanhol? Eram essas pessoas. E é acho muito potente você fazer esse recorte, que na verdade não é tão feito no cinema quando se fala de política. É muito mais óbvio você ir pelo caminho de falar das pessoas que foram presas, dos partidos e de como é que era o ambiente político no momento político e não o ambiente pessoal. Sim, porque não, na verdade ele fica saindo da casa, só que me passa uma ideia de uma visão de observatório, de como se eles estivessem ali dentro e você fizesse uma observação quase científica daquele ecossistema ali dentro daquela casa. E aí ele vai mostrando um pouquinho da rua só ali em volta. E tem muito essa coisa das bandeiras e dos outdoors, e depois quando elas saem, tem os muros. E eu acho também que e são os planos mais abertos do filme, né? Porque o tempo todo os planos são primeiro plano, que é uma coisa que muitas vezes quando a gente estuda decupagem, pelo menos o que eu já estudei de decupagem na universidade, o primeiro plano e os planos detalhes são muito questionados, porque eles limitam a ação e tal, e você vê um filme desse como o primeiro plano pode ter uma força absurda pra falar, assim, que não é, tá, tudo bem, fala de enclausuramento com o primeiro plano, fala, e tem muito enclausuramento no filme, até pelo próprio fato de terem poucas externas, eles quase nunca saem daquela casa. Mas também é uma forma de você mostrar essas personagens com força de olhar mesmo, que claro, é uma questão também dessas atrizes, principalmente da Ana, mas de todas, mas que ele usa e que como linguagem é incrível. Você falou no primeiro plano, e aí eu lembrei também que ele é questionado e é evitado, né? As pessoas estão evitando usar, e quando usam como uma carta na manga para colocar, vou usar o primeiro plano aqui porque tem mais tensão, tem mais suspense, e não, ele usa isso no filme todo e consegue, em todos os momentos, ter tensão, entendeu? E ter força. Exatamente, porque ele assume o primeiro plano como linguagem, como aquela coisa que quem estava na aula da bio hoje de manhã de análise fílmica, como você constrói a arquitetura do filme, o que é que sustenta o filme como se ele fosse um edifício. Nesse filme é o primeiro plano. E eu acho incrível. Por isso, assim, porque eu não sei como é que era isso, como eram as discussões a respeito de enquadramento na época que esse filme foi feito, mas eu sei que hoje, aqui na universidade, a gente discute o enquadramento e eu bato o pé a favor do primeiro plano, por detalhe, que eu adoro, mas que é super questionável em termos de linguagem, e é lindo você ver como a decupagem no cinema, ela pode ser diversa. Você pode encontrar força nesse tipo de enquadramento, e como você pode encontrar força em outros tipos também, mas assim, acho muito bom ver um cineasta que assume essas coisas, sabe? Que é claro que se você for pegar outros filmes dele, assim, esses filmes que eu falei, que são mais da década de 80, que ele faz muito com dança, ele já tem uma outra história. É claro, ele já está mostrando o corpo, então ele tem planos bem mais abertos, mas ao mesmo tempo são todos feitos em estúdio. E tem um lance com iluminação, e aí ele já trabalha outros enquadramentos. Mas nesse filme ele tem essa proposta. E eu acho que funciona de uma maneira incrível. Eu poderia ficar horas, assim, analisando os primeiros planos desse filme e como eles passam todas as sutilezas, porque você tem pouquíssimas informações relevantes passadas em diálogos. Todas elas são passadas nesses primeiros planos que são de olhar, sabe? Então essa construção eu acho interessantíssima.
também essa coisa da morte, que é bem forte no filme e que, de novo, a gente entra na simbologia, né? Mas eu acho legal quando a morte com a relação que ela tem com a avó, né? Porque a avó é a personagem mais velha do filme, ela sobrevive a toda essa desgraça que vai acontecendo e é, na verdade, talvez a personagem com quem ela mais consegue se comunicar, apesar da avó não falar. E é essa proximidade, essa distância da morte, ela achar que tem esse poder de dizer, você quer morrer, eu posso te ajudar a morrer. E como isso perpassa a relação que ela tem com o mundo através da morte, que é essa morte dos pais, que fala dessa morte, no caso da Espanha, essa morte do regime, e essa Espanha que está meio mortificada, meio amortecida por essa situação, e que ele usa isso como símbolo, mas também, novamente, como construção de linguagem, de falar desse espaço através da morte, que está o tempo todo presente na narrativa. E é legal pensar porque você tem na história do cinema vários estudos sobre a morte, a representação da morte no cinema. E você tem desde daquela cena clássica do Bergman, do cara jogando xadrez com a morte. E eu estava lendo um artigo outro dia sobre isso, que você pode ter essa figura da morte que é personificada, mas nesse filme a morte não é personificada, mas ela é quase um personagem. Porque ela está o tempo todo quase junto com a menina, conversando com ela. Assim, apesar dela não estar materializada, é como se de alguma maneira ela jogasse com isso. Porque, principalmente por ela acreditar que ela tem esse poder, né, do bicarbonato de sódio, que ela pensa que é um veneno, ela joga com essa questão e a morte está ali como um símbolo e como um personagem. E aí ele vai usar isso das cores, né? Tem aquela cena que ela acha que vai matar a tia, que ela tá de vermelho, a tia tá de vermelho, a empregada também. E é legal como ele brinca com isso em todos os elementos do filme. Não só no roteiro, mas com todos os recursos de narrativa. E também as armas. E essa coisa dessa violência que é contida, mas que está ali, porque você está lidando com um universo que é extremamente violento e é extremamente de crítica e dessa rigidez e ao mesmo tempo a falência disso. Porque o fato é que está tudo se desconstruindo, toda essa moral e essa luta por uma ordem não se concretiza no contexto daquela família, como não se concretiza no contexto do país. Eu acho muito, muito legal, que foi uma coisa que eu não falei muito aqui, porque na verdade eu estava querendo falar mais dessa coisa de política mesmo, mas eu falei um pouco, mas posso falar um pouco mais da representação do feminino, né? Delas, a perspectiva da mulher na década de 70, que era na Espanha, e é interessante ver como em outros países isso era diferente. Aqui no Brasil, acho que era um pouco até mais avançado, mas ali você vê, elas brincam muito de casinha, né? De cuidar do bebê, e de reclamar do marido, e de ver a maquiagem na revista, e de colocar a peruca. Então, isso fala de uma perspectiva, de uma expectativa em relação ao que vai ser. E aí você vê, a mãe dela ia ser pianista e largou tudo para cuidar do marido e dos filhos, ficou louca. Então, existe aí uma observação feita por um homem, mas que é muito sensível sobre essa condição, esse lugar da mulher nesse tempo tão duro e como
ela está sempre nessa expectativa e nessa perspectiva muito rebaixada em relação aos homens. E é um filme predominantemente com mulheres, mas que estão sempre reclusas em casa e nesse contexto muito opressor. É um povo oprimido e são mulheres muito oprimidas. Que é uma coisa que a gente também ainda está, de alguma maneira, sempre tendo que voltar a discutir, e que eu acho que é uma discussão muito importante. E acho muito legal que haja espaço num filme que fala de tanta coisa, ele também falar sobre isso. Como já estavam se apresentando algumas coisas que mais tarde vão se desenvolver, como essa sexualização das crianças, que elas recortam as imagens na revista da mulher de biquíni, e que é um pouco o que elas querem ser, né? E que na década de 70 isso ainda era muito sutil, mas você vê as crianças hoje, a gente estava conversando sobre isso, eu e o Levi, porque a gente está atrás de uma criança no nosso filme, e as crianças estão muito adultas. E isso, elas agora não só brincam de ser adultas, elas realmente querem ser adultas muito cedo. E quando você vê esse comportamento, que na década de 70 era dessa maneira, isso um pouco que a gente pode entrever esse comportamento que mais tarde se desenvolve. E aí, já falando desse filme numa perspectiva de ver como algumas coisas que a gente pode observar na contemporaneidade já se esboçavam naquela Espanha, com todas essas outras questões, mas algumas questões já estavam ali. E essa da mulher é só mais uma delas.